a entrevistar os candidatos ao 5º Constitucional do Tribunal de Justiça. E hoje estamos recebendo a visita do advogado e candidato à vaga do 5º Constitucional, Dr. Vitor Barreto. Dr. Vitor, bom dia. Bom dia, Jairo Alves. Bom dia a todos os ouvintes da cultura, todos os advogados, advogadas e a sociedade aracajuana e de Sergipe como um todo, né? Fico muito feliz em estar aqui hoje debatendo com a sociedade esse momento importante que é a escolha do desembargador, né, para o 5º Constitucional do Tribunal de Justiça de Sergipe. E queria agradecer também todo o apoio, todo o carinho recebido também por Paulinho, que foi muito carinhoso em nossa receptividade e acolhedor. Isso é muito importante para a gente, muito caro, para quem vai dar entrevista, para se sentir num ambiente acolhido, né, Jairo? Então a gente se sente em casa e eu fico muito feliz com isso. Tranquilo. Bom, o nosso entrevistado, advogado especialista em direito tributário, mestre em direitos humanos, Vitor Barreto é procurador efetivo do município de Lagarto e possui mais de 14 anos de experiência na advocacia pública e privada. Além da formação jurídica, também é graduado em administração em empresas e em logística empresarial, o que amplia sua visão de gestão e eficiência na aplicação do direito. Tem um currículo muito bom, né? E está querendo uma vaga aí como desembargador, não é, doutor Vitor? É isso. Então, qual é a proposta que o senhor está trazendo? Qual é a sua plataforma aí? O que é que o senhor está prometendo à advocacia? Jairo, primeiro, obrigado pelas referências, pela apresentação dos títulos, mas nada disso faz sentido, os títulos, os diplomas, o livro escrito que eu tenho, se dentro da minha formação enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto caráter, ética, coerência acima de tudo no que você fala, defende com o que você faz. A gente tem uma carência, se eu estiver errado me corrija, Jair, hoje, muito de sensibilidade humana. É uma percepção que com o home office, com o avanço da tecnologia, as relações humanas têm diminuído. Isso muito me machuca, muito me dói, enquanto defensor dos direitos humanos. Enquanto estudioso e pesquisador dos direitos humanos, eu tenho livro escrito como pessoa com deficiência. Meu livro, e aqui permita-me fazer meu merchan, pode ficar à vontade. Inclusão excludente, o tratamento jurídico das pessoas com deficiência no Brasil, fruto da minha... Inclusão excludente, é o título do livro. É provocativo, porque ao mesmo tempo que a legislação de inclusão brasileira, o Estatuto... Quer dizer, a mesma inclusão, ela fica menos exclusiva. Exatamente. Interessante, né? Porque esse jogo de palavras. E é provocativo, né? Porque ao mesmo tempo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência inclui as pessoas e o ser humano dentro do arcabouço da legislação e protege, as legislações correlatas da legislação tributária, a legislação trabalhista, a legislação do concurso público, do direito administrativo, as outras demais, ela acaba excluindo, criando certas barreiras para aplicar o direito. Porque o direito, Jair, tem um custo. E no momento que precisamos efetivar o custo, o Poder Executivo acaba por excluir esse direito que o Estatuto da Pessoa com Deficiência traz. Mas, como eu ia falando, de nada adianta esses títulos, o livro, senão pela minha formação, não para a formação da minha pessoa enquanto ser humano. E aqui, Jair, eu quero dizer que, enquanto candidato a 5º Constitucional, o meu maior satisfação, o meu maior título é minha formação humana. São os meus valores, a minha ética, a minha coerência no que eu falo com o que eu defendo. E assim irei aplicar no Tribunal de Justiça. Não adianta o que a gente vai falar daqui a pouco, Jair, se falarmos de propostas, de compromissos, enquanto candidato, se não tivermos dentro do nosso ser um julgamento humano. Atrás de um processo, atrás dos números de um processo, antigamente falávamos, né, dos papéis e das letras, há uma pessoa. E essa pessoa precisa ser respeitada. Então, essas são as minhas primeiras contribuições que eu trago comigo. E digo sempre que quem vota em Vitor Barreto escolhe sensibilidade humana sem perder a firmeza.
Eu tenho técnica com empatia, já que a minha condição de pessoa com deficiência sofre dioturnamente preconceitos e exclusões. Eu tenho no meu ser que justiça só faz sentido se for feita com humanidade. Então, essas são minhas considerações iniciais, Jairo, para que a gente possa construir aqui e dizer quais são as minhas propostas para que possamos pedir voto, para que possamos conquistar o nosso eleitor, que são os advogados adimplentes. Inclusive, tem aqui as propostas, hein? A inclusão excludente, honorários, não é? Também são prerrogativas da advocacia, sustentação oral, acessibilidade e inclusão, gabinete e portas abertas, isso aqui é importante, não é? É isso mesmo. Advocacia dativa, realmente são itens que o senhor está levando à advocacia, não é? Perfeito. Jairo, se você me permitir, eu queria fazer apenas um recorte inicial, antes de falar de meus compromissos, que é como funciona a votação. Exato, eu gostaria, primeiro uma lista sextupla, não é? Pois não. Os colegas advogados votam em 6. Em 6 tá? nomes. Não pode ser os mesmos, né? Dentro dos 27, ele vai escolher 6 ali. É como igual a candidatura de senadoria, né? Quando temos 2 senadores. Você vota 2 vezes. Aqui a gente só vota uma vez, mas você pode escolher 6 dentro dos aptos ali a ser escolhido dos 27. E aí a gente vai ter a formação dos mais votados, tá? Quando a gente tiver os mais votados, agora a gente vai fazer a formação da lista sextupla. E aí ela vai respeitar agora cotas, paridades e gênero. Aí já é uma comissão que vai escolher. Na verdade, acaba sendo automático, mas a própria comissão eleitoral é quem vai fazer essa formação. Tudo no mesmo momento. Na hora que a gente tem ali a lista dos mais votados, automaticamente você já escolhe consegue 6. Vai fazer a lista sextupla. E o primeiro a ser chamado é a pessoa com deficiência. E aqui eu estou inscrito na pessoa com deficiência, eu sou surdo do lado direito, eu tenho perda auditiva, desculpe, na direita eu não ouço nada, eu ouço apenas na esquerda. Né? A direita eu uso com auxílio de um aparelho, de um implante coquelar, acabo de ficar sem audição na direita, mas logo a gente volta e já estou ouvindo de novo no ouvido direito e transmito tudo para a minha esquerda. Então, eu estou inscrito como pessoa com deficiência. Depois dos mais votados, o gênero negro, o advogado negro, depois a advogada negra, depois 2 mulheres mais votadas, que podem ser negras ou brancas, né? Aí a gente vai para o critério de paridade feminina, mas são as mais votadas. E, por último, o mais votado pode ser homem e mulher em qualquer gênero, em qualquer representação de feminina ou representação de cor, ok? Essa lista vai depois para o tribunal? Para o Tribunal de Justiça. Então, a eleição é dia 19 de novembro, das 9 às 17, acontece de forma remota. O acesso é simples, é só o número da ordem, data de nascimento e o código de segurança. E aí você acessa e faz a votação no dia 19 até às 17 horas. E aí a gente vota em quem quiser. No seu critério de votação não precisa seguir paridades e não precisa seguir as cotas. O voto pode ser 6 homens, 6 mulheres. Depende do cidadão que vota. Depende do advogado que vai votar. Bom, então, essas são apenas as considerações, Jairo, que eu queria fazer antes de avançarmos nas minhas propostas. Certo. E eu tenho mais que proposta, Jairo. Eu tenho um compromisso com a advocacia. E o que é que diferencia? Quantos anos o senhor já atua como advogado? Eu atuo há 14 anos, 14 anos. Prestes a fazer 15 agora, em janeiro, com muito amor e com muita gratidão. O senhor é sergipano Sou sergipano. Lagarto? Não, sou sergipano de Aracaju. Aracajuano. Mas me sinto muito contemplado, acolhido e feliz com Lagarto. Lagarto é uma cidade que me acolheu com muito amor e com muito carinho. Então, como eu ia dizendo, Jairo, eu tenho um compromisso. Compromisso é mais que proposta, porque compromisso, Jairo, só depende de mim. E eu firmo compromisso com a advocacia. E aqui, alguns pontos. Porque eu não preciso de outros atores, eu não preciso de outros elementos, eu não preciso de instituição. O primeiro, que só depende de mim, Jairo, são os honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais para a gente tem natureza remuneratória, é verba alimentícia, está previsto em lei. Mas, infelizmente, não é aplicado na sua plenitude. Então, o meu primeiro compromisso é que em todo em grau de recurso, enquanto relatoria dos meus processos, estarão majorados os honorários sucumbenciais, seja no percentual, seja com um olhar mais assíduo para a base de cálculo. Não me filio ao pensamento de que a alíquota
o alíquota, desculpe, o percentual dos honorários sucumbenciais sejam com base no proveito econômico. Eu entendo que é o valor dado inicial e ali vai uma atualização daquele valor. Mas, Jairo, antes de eu passar para o próximo ponto, que esse é o principal, porque os honorários sucumbenciais eles são muito caros para a advocacia, é importante trazer para a sociedade o que são os honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais são aqueles honorários que pagam a parte adversa, aquela parte que perde no processo, a parte sucumbente. Então, a parte que sai perdedora paga os honorários adversos. Então, isso são chamados honorários sucumbenciais. E o segundo ponto, que é compromisso, Jairo, é defesa das prerrogativas da advocacia. Desculpe. Eu defendo diuturnamente a sustentação oral. Sustentação oral é o momento sublime do advogado que na tribuna profere a defesa do seu cliente, defesa do seu direito. Então, ali é o momento que a gente precisa defender que não pode acabar a sustentação oral. Houve um movimento nos últimos 6 meses, esse movimento esfriou, hoje já está quase que muito diminuto, porque o Luiz Roberto Barroso, junto com o Beto Simonetti, presidente da OAB, acabou encontrando ali uma equação em que não havia necessidade de diminuição de sustentação oral. Vídeo gravado, Jairo, não é sustentação oral. Então, eu tenho esse segundo compromisso muito forte com a advocacia. Eu tenho um carinho e um respeito grande pela advocacia, porque tudo que eu construo foi com a advocacia, e é com ela que eu sustento minha família. E aí, eu tenho agora as propostas, porque não depende apenas de mim. Depende de um ambiente que eu vou estar vinculado no tribunal. O primeiro deles é em relação à advocacia dativa. A advocacia dativa é aquele onde as varas e as comarcas do interior já não têm condições de chegar o defensor público. Então, o juiz ali nomeia um advogado para fazer, às vezes, defensor público e o Estado paga essa remuneração, já que o hipossuficiente não tem condições de fazer o pagamento. Então, e o tribunal regulamentou isso junto com a OAB em um termo de acordo, o ano passado. Mas, naquele momento, foi saudável porque não havia uma regulamentação. Mas precisamos entender que a tabela lá aplicada não está condizente com a realidade da advocacia. A advocacia merece um respeito, uma valorização e uma melhor remuneração. Então, minha proposta aqui é levar para o tribunal uma rediscussão da tabela dos ativos, em que o Tribunal de Justiça é um ator, a OAB é um ator e a Procuradoria do Estado também, que quem faz os pagamentos. Então, o desembargador do 5º Constitucional pode participar ativamente dessa reunião, sendo bem pragmático, porque foi oriundo da advocacia e sabe, tem lugar de fala para entender que aquela tabela não é condizente, para também entender que o Estado tem suas deficiências financeiras, como também defender que estarei ali ladeado enquanto magistrado no Tribunal de Justiça. Então, entendo que o desembargador do 5º tem essa função de intermediar esse termo de acordo com muita altivez e com muita participação. Então, eu tenho esse compromisso. E o final, não menos importante, mas ao contrário, eu deixo para o fim, porque é o que eu tenho mais carinho pela minha formação, que é a inclusão e acessibilidade das pessoas, do jurisdicionado, da sociedade, nos fóruns, nos tribunais, no acesso à justiça. Então, esse é um ponto que trabalharei diuturnamente para que a gente avance nessas questões. E falo isso com o Jairo com muita propriedade, porque às vezes falta alguém para dizer, alguém para apontar. As situações são feitas involuntariamente. Esse ambiente, para mim, que tem um problema auditivo, é extremamente confortável, acolhedor, porque ele tem uma acústica boa. Mas não é essa a regra quando a gente vai para uma turma recursal, onde o piso é de mármore, as paredes são não revestidas, tem vidros, o som é ruim, o retorno é ruim, então eu tenho muita dificuldade, diferentemente do tribunal, né, nas câmaras e no pleno, onde é tudo carpete, o som é bom, o microfone é bom, e você acaba conseguindo construir um raciocínio melhor e expor mais. Então, isso é um exemplo que eu trago de acessibilidade das pessoas com dificuldade
auditiva, mas a gente tem outras... Chegando ao tribunal, vai batalhar para que Vou batalhar. realmente A gente realmente isso é que é melhore, importante. não só dos advogados, mas também do jurisdicionado. E o número do doutor Vitor é 02. O meu número é 02. No dia 19 de novembro, vote Vitor Barreto. E aí eu queria só, Jairo, antes de fazer o meu pedido, a gente brinca que na advocacia tem o pedido principal, né, e o pedido subsidiário. O meu pedido principal, né, já que permite que a gente faça 2 pedidos. O meu pedido principal é vote 2, dia 19 de novembro, vote Vitor Barreto. Esse é o ponto sublime. Mas a gente também tem o pedido subsidiário. O que é que eu tenho caminhado, Jairo, com a advocacia, ouvido a advocacia? Nem todos os advogados têm os 6 votos. Os advogados têm com muita clareza, 3, 4 votos. Até agora, a eleição é de amanhã 8, decidido. Então, eu quero pedir àqueles colegas que ainda não têm os 6 votos, que me coloque na sua lista enquanto 5º voto, enquanto 6º voto. Estarei orgulhoso, honrado e, acima de tudo, feliz por receber toda a deferência e a honraria do voto do colega advogado. E aí, se perguntar, mas por que votar em Vitor Barreto? Pela minha trajetória, Jairo, de defesa das pessoas com deficiência, pela promoção da acessibilidade, pela convicção de que direito só se cumpre com a missão quanto ser humano. Enquanto ser humano, inclusão e acessibilidade para todos, desde o advogado, do magistrado, do servidor e da sociedade e do jurisdicionado. E não à toa que eu finalizo para fazer o meu pedido, mais uma vez, de Vitor Barreto, vote 2, porque a acessibilidade é para todos. Eu quero ser a ponte, Jairo, entre o Poder Judiciário e a sociedade. Então, me sinto confortável. Se vocês quiserem conhecer mais Vitor Barreto, o meu @é adv.victorbarreto. Lá no meu Instagram tem diversas informações e vai mostrar a minha caminhada, toda a minha trajetória e as propostas além dessas que estão aqui postas no papel. Bom, que o doutor Vitor esteja na lista de 6 e na lista de 3, não é? Deus lhe ouça. Muito obrigado, doutor Vitor, por sua presença e sucesso aí na sua campanha. Obrigado, eu que agradeço. Conversamos com o doutor Vitor Barreto, advogado e candidato à vaga do 5º Constitucional do Tribunal de Justiça do Estado. São 8h07, vamos ao intervalo, volto em instantes. Aqui tem o jornalismo que o povo sergipano confia.